E assentados, irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 5. Nós leremos os versículos 1 a 13. Neemias 5, versículos 1 a 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda outros, os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus nossos compatriotas que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir, e nada pediremos deles, faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes, e na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Oremos. Pai, a tua palavra mais uma vez foi lida diante de nós e para nós. E mais uma vez nós dependemos e precisamos do teu Espírito, de maneira que o Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos convença do pecado, da justiça e do juízo e nos ajude a, arrependidos, conduzirmos uma vida melhor para nós mesmos. Ajuda-nos, Santo Deus, a amarmos de fato uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o teu povo e cuidarmos uns dos outros e pedirmos perdão uns para os outros e restaurarmos uns aos outros, a fim de que o nosso louvor conjunto seja um louvor que agrada ao Senhor. Pai, livra-nos de toda a
opressão, de todo desejo de oprimir os outros. Livra-nos de todo desejo de levarmos vantagem sobre os nossos irmãos, de abusarmos da fraqueza de outras pessoas. Ajuda-nos, Santo Deus, ajuda-nos a sermos de fato o teu povo. Que o Senhor, portanto, fale aos nossos corações nesta hora, para a glória do teu próprio nome. Amém. Meus irmãos, sempre que nós quisermos fazer a obra de Deus, nós enfrentaremos dificuldades. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao fazer a sua obra, ao desempenhar o seu ministério, ele enfrentou vários encontros com demônios, endemoniados. Ele enfrentou vários encontros com pessoas doentes a quem ele teve que libertar da sua doença. Ele mais de uma vez enfrentou o mar ou o lago de Genezaré, que era chamado de mar na época, enfrentou o mar em águas revoltas e teve que acalmar o poder da natureza que estava se levantando contra ele. E mais de uma vez ele encarou a morte de outras pessoas e teve que cuidar dessas pessoas. Jesus Cristo lidava muito bem com os problemas que vinham sobre ele. Mas é claro que, por soberania de Deus, foi um problema interno que fez com que Jesus fosse para a cruz. Não foram os seus inimigos, não foram primariamente os romanos, não foram primariamente os líderes judeus que o estavam perseguindo, mas foi Judas. Um homem de dentro, um discípulo amado, alguém de quem Jesus havia lavado os pés, alguém com quem Jesus compartilhava a vida, o alimento, o tempo e o seu ensino. Foi este homem que se levantou contra o Senhor Jesus Cristo. E então Jesus Cristo foi crucificado porque este homem se corrompeu. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a igreja enfrentando diversos tipos de problema. Logo depois do primeiro sermão, Pedro e João vão entrar no templo, curam um paralítico que estava ali às portas do templo, e de repente o sinédrio, aqueles mesmos líderes judeus que haviam se levantado contra Jesus, se levantam contra os apóstolos e os prendem e os interrogam e lhes proíbem de continuar pregando o evangelho. Mas esse problema eles conseguiram lidar bem. De repente, então, Satanás muda a sua estratégia de ataque. E Satanás não ataca mais a igreja apenas de fora para dentro, mas Satanás começa a atacar a igreja de dentro para dentro. É quando surgem reclamações dentro da igreja. O fato de que as viúvas que não falavam hebraico, essas estavam sendo sistematicamente ignoradas na distribuição diária. Apenas as viúvas que falavam hebraico estavam recebendo assistência da igreja, as viúvas que não falavam hebraico não estavam recebendo assistência da igreja, e assim a igreja estava dividida. Graças a Deus, os apóstolos conseguiram resolver também este problema. Então se levanta um novo problema interno. Um homem com sua esposa que decidem se corromper e decidem vender uma casa, uma propriedade, e dizer para a igreja: nós estamos doando tudo, mas era mentira. Eles tinham doado apenas parte do valor. Vejam, eles não tinham obrigação nenhuma de se desfazer daquela propriedade. E eles tinham todo o direito de decidir, uma vez vendida a propriedade, qual a porcentagem que eles doariam para a igreja. O problema é que eles mentiram. Por algum motivo que nós não conhecemos totalmente, eles resolveram mentir que haviam dado tudo quando não haviam dado tudo. E assim, de novo por egoísmo, de novo por corrupção, a igreja está sendo atacada de dentro para dentro. E é assim, irmãos, que Satanás sabe que muitas vezes, quando nós enfrentamos um inimigo externo, esse enfrentamento gera uma união interna. Quando nós temos um inimigo comum, nós nos unimos. É como dois irmãos que vivem brigando, mas quando aparece alguém de fora, eles se unem e vão contra aquele inimigo em comum. Porque o inimigo externo, ele é um inimigo externo, e ele faz com que a gente então se junte para derrotá-lo.
Mas existe grande problema quando o inimigo da igreja surge dentro da própria igreja. Existe um grande problema quando o câncer é interno e não uma batalha externa. Existe um grande problema quando a igreja é atacada de dentro para dentro. E vejam, sendo pecadores, todos nós somos potenciais inimigos da igreja. Todos nós. Nós somos pecadores. Nós temos uma tendência ao egoísmo. Nós temos uma tendência ao orgulho. Nós temos uma tendência a querermos nos defender. Então todos nós somos potenciais problemas para a igreja de Cristo Jesus. Todos nós temos a tendência de nos corromper. Quando a igreja passa por esse tipo de problema, problema interno, problema de corrupção interna, como que a igreja deve resolver? Como que nós devemos resolver os nossos problemas internos? Nós vimos em Neemias que quando Neemias decidiu que ele se levantaria para reconstruir os muros de Jerusalém, porque ali então é o lugar onde Deus se manifesta de maneira especial, então ele quer reconstruir os muros para depois então reconstruir o templo, para que o culto seja restaurado. Esse é o motivo da importância do muro, é o culto de Deus. Não era apenas uma questão política, não era apenas uma questão da restauração de um povo, mas era a restauração do culto do Deus Todo-Poderoso. É com isso que Neemias se preocupa. E quando ele decide fazê-lo, vocês já viram nos outros capítulos, ou aqueles que estão acompanhando essa série dos domingos à noite, nós já vimos como que inimigos se levantaram. Um homem chamado Sambalate, um homem chamado Tobias, um homem chamado Gesem, alguns que são denominados como árabes, outros que são denominados como amonitas. Vários povos dali do entorno de Jerusalém estavam se levantando contra o povo de Deus. E o que eles conseguiram? Conseguiram fazer com que o povo de Deus se unisse. Conseguiram fazer com que o povo de Deus se agarrasse no Senhor Deus, com que o povo de Deus orasse intensamente, com que o povo de Deus se fortalecesse, pegasse em armas e ficasse cada vez mais unido. Porque inimigos internos tendem a fazer a nossa união. Inimigos externos tendem a fazer a nossa união interna. Então Satanás mudou a estratégia. E o que nós encontramos neste capítulo 5 não é mais esse ataque dos homens de fora, dos inimigos, dos gentios, mas é um ataque de judeus contra judeus. Assim, então, o nosso texto começa da seguinte maneira: então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus. Vejam, se levantou grande clamor do povo. Quem é esse povo? Os judeus. E o clamor era contra quem? Contra os judeus. Ou seja, o povo está dividido. Existe uma divisão. E pessoas estão com um grande clamor. A reclamação é uma não pequena reclamação, mas é um grande clamor. É uma reclamação bastante grande, bastante insistente, bastante sonora. Qual era a reclamação? Tanto dos homens quanto das mulheres contra os seus irmãos. Primeira reclamação, versículo 2. Havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Primeira reclamação: a gente está passando fome. Nós somos parte do povo de Deus. E as nossas famílias são numerosas. Mas enquanto tem gente com grande abundância nas suas mesas, nós estamos passando fome. Nós precisamos de trigo, nós precisamos de pão, nós precisamos de alimento. Senão nós vamos morrer. Nós precisamos comer para continuar vivos. Eram aqueles que estavam completamente destituídos até do alimento. O segundo grupo aparece. Versículo 3. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a essa fome. Esses não estavam passando fome, mas eles estavam endividados até o pescoço.
Por quê? Porque naquele momento eles tiveram que refinanciar a sua casa, refinanciar os seus carros, não existia carro na época, mas é só para a gente entender, refinanciar os seus bens, de maneira que eles se endividaram até o pescoço. Se endividaram devendo a quem? Devendo aos seus irmãos. Você sabe que sempre que uma nação passa por uma crise econômica muito grave, algumas poucas pessoas vão enriquecer muito. A pandemia causou o enriquecimento. Os mais ricos se tornaram ainda mais ricos. É o lado de lá da escala social que sempre sofre mais. São os mais pobres que sempre sofrem mais. E aqui não foi diferente. Neste momento que Jerusalém estava tendo que ser reconstruída, alguns estavam sem comida na mesa e outros tiveram que refinanciar, que hipotecar suas terras, suas vinhas, as suas casas para conseguirem comer. Mas havia um terceiro grupo, versículo 4. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Então veja, esse grupo agora está preocupado com o leão, está preocupado com o pagamento do imposto de renda, ok? Eles são parte do Império Medo-Persa e eles têm que pagar ao rei Artaxerxes o imposto sobre as suas terras e as suas vinhas. Terras e vinhas que já estavam hipotecadas e que a gente vai ver, eles já tinham até perdido, mas o imposto eles tinham que pagar do mesmo jeito. O imposto você paga sobre o ano passado. Você era dono ainda da vinha, então você tem que pagar o seu imposto. E agora eles explicam para a gente qual era a situação no versículo 5. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas. Ou seja, para pagar o imposto de renda, eles emprestaram dinheiro dos irmãos da igreja, dos irmãos judeus, dos irmãos da mesma nação. O imposto era para ser pago para Artaxerxes, mas o empréstimo foi feito dos irmãos da igreja, a juros altíssimos. Irmãos emprestando dinheiro para irmãos a juros altíssimos. E eles dizem: nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas. Os nossos filhos são tão bons quanto os deles. Nossos filhos são tão judeus quanto os deles. Nossos filhos são tão inteligentes, tão bonitinhos quanto os deles. Mas enquanto os nossos estão sendo escravizados, os deles estão muito bem. É o que eles vão falar daqui a pouco. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ou seja, eles haviam apresentado os seus campos, suas casas e suas vinhas como garantia do empréstimo que fizeram. E quando eles não pagaram, os irmãos da igreja, os irmãos judeus fizeram o quê? Você não pagou, não pode me dar a tua casa. Você não pagou? Pode me dar a tua vinha. Você não pagou? Pode me dar as tuas terras. Mas eu ainda preciso de dinheiro emprestado. Então agora a garantia vai ser os teus filhos. Isso fazia parte da lei antiga. Na lei antiga, se você não pagasse as suas contas, você seria reduzido à escravidão, a sua esposa seria reduzida à escravidão e os seus filhos seriam reduzidos à escravidão. E de fato, alguns daqueles homens apresentaram os seus filhos como garantia de empréstimo para seus irmãos. E eles não conseguiram pagar. E o resultado foi que algumas filhas já tinham sido perdidas. Imagina a seguinte situação pintada pelo Mark Driscoll quando pregou esse mesmo sermão. Não o mesmo sermão, mas no mesmo texto. Imagina que você chega na igreja. E aí então, você veio de ônibus ou veio a pé. E aí você vê o teu irmão chegando no teu carro. No que era o teu carro, mas agora é dele. Porque você pegou dinheiro emprestado com ele e não pagou. Porque você estava numa situação financeira terrível. E aí ele chegou no seu carro, ele saiu da tua casa, agora você está morando num barraco, ou em qualquer outro lugar debaixo da ponte, porque ele ficou com a tua casa. E quando sai do carro, sai a sua filha. Porque agora a tua filha é escrava dele. Essa era a situação que Israel estava vivendo naquele momento. Irmãos judeus, o povo de Deus, mas alguns estavam se dando bem em cima da
situação lastimosa de outros. Alguns estavam se dando muito bem em cima da tragédia dos outros. O que era pobreza e uma vida terrível para alguns se tornou uma oportunidade para outros. E tudo dentro da lei. Nada aqui é ilegal. Nada desses acordos era ilegal, era tudo dentro da lei. Mas nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é correto aos olhos de Deus. Nem tudo que está dentro da lei agrada ao Senhor nosso Deus. Então esse era o problema. Alguns não tinham comida, outros estavam endividados até o pescoço, outros, além de estarem endividados até o pescoço, tinham perdido até mesmo os seus filhos no meio dessa situação terrível. Seus filhos eram escravos de outros judeus. Qual foi a reação do líder? O que Neemias fez quando ele ouviu essas coisas? Neemias toma algumas reações, meus irmãos. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, especialmente se você é chamado por Deus para ser um líder. Preste muita atenção. A primeira coisa que Neemias faz é ouvir. Ele ouviu as reclamações. Ele ouviu as reclamações sem desprezo. Eu falei no culto anterior que eu não gosto muito de problema, sabe? Então, quando alguém vem reclamar para mim, eu não gosto. E a minha tendência, às vezes, é ficar bravo com quem está reclamando. Isso é injustiça. E Neemias não fez isso. Neemias deu ouvidos àqueles que estavam fazendo grande clamor. Não era uma reclamação pequena. Era um grande clamor. Você viu quantos grupos? 3 grupos. Ai, aconteceu isso. Ai, comigo foi isso. Ai, comigo. Um monte de gente reclamando. O que Neemias faz? Vocês são todos uns reclamões mesmo, hein? Ele se volta contra aqueles que estão reclamando? Não. Ele se volta contra aqueles que estão sendo oprimidos, contra aqueles que estão sendo lesados? Absolutamente não. Ele ouve. Porque um líder precisa saber fazer isso. Um líder precisa ouvir o que está acontecendo entre os seus liderados. Se você é pai, se você é mãe, você já teve essa situação, não é? Se você é pai ou mãe de mais de um filho, você já teve essa situação. Vem um e reclama uma coisa, vem o outro e reclama outra coisa. Às vezes vem o outro e reclama uma outra coisa. E você então tem agora que fazer a posição de juiz. Você toma o tempo necessário para ouvir todo mundo? Você dá ouvidos? Ou a corda arrebenta do lado daquele que está reclamando? Que talvez tenha sido de fato lesado. Nem sempre quem reclama foi o lesado, a gente sabe disso. Às vezes quem reclama só está criando uma nuvem de fumaça porque ele é que é o perpetrador do mal. No entanto, você toma tempo para ouvir, como pai, como mãe, como responsável por pessoas lá dentro da tua empresa, como responsável de um ministério da igreja, você ouve as pessoas? Segunda coisa que Neemias faz, versículo 6. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Não é interessante? Você tem a capacidade de se irritar contra a injustiça? Veja, toda irritação é uma reação contra uma injustiça percebida. É por isso que a nossa ira se acende. Nossa ira se acende quando nós temos uma percepção de injustiça. Pode ser que a gente está tendo uma percepção errada. Pode ser que a gente é muito dodói e a gente acha, eu estou sofrendo uma injustiça, quando na verdade nenhuma injustiça está sendo feita. Mas ainda assim é percepção de injustiça. Uma percepção errada de injustiça que não aconteceu, mas é percepção de injustiça. Mas aqui Neemias está irritado, ele ficou muito bravo por causa da injustiça cometida contra outros. Sabe qual é o nome disso? Empatia. Sabe por que Neemias ficou muito irritado? Porque ele se colocou no lugar daqueles que estavam sofrendo. Veja, Neemias era um homem rico, gente. Rico mesmo. No próximo sermão do próximo domingo a gente vai ver isso. Neemias era um homem rico.
Ele não estava passando por nenhum desses problemas aqui. Ele era um homem com muito dinheiro. Ele era copeiro de Artaxerxes. Ele era copeiro do imperador. Ou seja, ele era da High Society. Só que ele tem a capacidade de sentir empatia por essas pessoas que estão sofrendo. A pessoa está sem comida na mesa, ele fica irritado. A pessoa está endividada até o pescoço de maneira injusta, ele está irritado. Um homem pegou a filha do outro homem como escravo, ele fica irritado. Porque ele está se colocando no lugar, é como se a filha dele tivesse sido pega como escrava. É como se os campos dele tivessem sido surrupiados por causa de juros abusivos. Neemias se irrita porque ele sente empatia. E eu e você precisamos aprender a sentir isso. Nos colocarmos no lugar de quem está sofrendo. Nos colocarmos no lugar de quem está sendo lesado. Nos colocarmos no lugar daquele que é a parte mais fraca. O lado de onde a corda sempre arrebenta. Terceira coisa que Neemias faz. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, prestou atenção? O que você faz quando você fica irritado? Você age logo em seguida? O que você faz quando você fica irritado? Você grita? Quando você fica irritado, você se vinga? Você parte para a ação? Neemias não fez isso. Ele ficou muito irritado. Eu não lembro quem falava isso. Mas na minha casa, de vez em quando, eles citavam alguém que falava isso. Eu fiquei tão irritado que eu até fiquei quieto. É isso que Neemias fez. Ele ficou tão irritado que ele parou para pensar. Falou, essa situação é muito grave. Essa situação está me deixando muito nervoso. Então eu preciso pensar direito sobre essa situação. Eu preciso analisar direito essa situação. Quem é culpado? Quem é inocente? Qual é o tamanho da culpa de cada um? Quais são os atenuantes? Quais são os agravantes? O que está acontecendo aqui? Ele faz uma análise, ele para e pensa. Então o texto diz, depois de ter pensado muito a respeito disso, repreendi os nobres e os magistrados. Quarta atitude de Neemias. Primeira, ele ouviu. Segunda, ele teve empatia. Por isso que ele ficou tão irado. Terceira, ele parou para pensar. Ele parou para analisar a situação. Porque se a gente deixar a ira correr solta, a gente vai fazer o que não deve. Então ele parou, segurou a ira e analisou a situação. Quarto, ele foi contra os perpetradores da injustiça. Ele não se voltou contra quem estava reclamando, mas ele se voltou contra os perpetradores da injustiça, que eram os nobres e os magistrados. Chamou os senadores, chamou os deputados e falou, senta aí, que agora eu quero conversar com vocês. Depois chamou o STF e falou, senta aí que agora é com vocês. Ele saiu acertando a situação com quem tinha poder. Não com a parte mais fraca. Não com aqueles que estavam sendo abusados. Não com aqueles que estavam sendo oprimidos. Mas ele foi acertar a situação contra os opressores. O que ele disse para eles? O texto nos diz, eu os repreendi. Os nobres e magistrados, e lhes disse, vocês são exploradores. Vocês estão explorando os irmãos de vocês. O que vocês estão fazendo é errado. É injusto. Vocês são maus, Vocês são maus, ele não falou. Vocês estão agindo de maneira errada. Porque essa é uma outra característica de Neemias. Ele não os trata como ímpios. Ele os trata como crentes que estão errando. Isso é brilhante. Porque no afã da justiça social, muitas vezes, a gente trata a parte mais rica como se fossem ímpios por natureza. E Neemias não cai nesse erro. É muito interessante. Não é que existe aqui duas classes e uma classe está sempre justificada porque é pobre e a outra classe está sempre culpada porque é rica. Neemias não faz isso. Mas ele diz, vocês estão explorando
os seus irmãos. E isso está errado. Note que Neemias tinha muito a perder nessa. Neemias é o governador de Jerusalém. Ele é o homem responsável, colocado pelo imperador Artaxerxes para gerir a coisa em Jerusalém. E ele se levanta justo contra os magistrados. Ele se levanta justo contra os maiorais. Você sabe que isso pode dar muito errado, não é verdade? Mas o que é justo é justo. Neemias não se acanha. Não, quem está fazendo o problema, quem está errando, são os ricos. Então eu vou ficar quieto. Quem engravidou é a filha do rico, então não vai ter disciplina. Quem está fazendo erro é uma pessoa importante, então aqui a gente não mexe. Neemias não faz isso, não. Ele não se corrompe dessa maneira. Mas ele os coloca diante da parede e ele os acusa. O texto continua. Neemias faz mais uma coisa. Eu convoquei uma grande assembleia contra eles. Neemias falou assim, vamos reunir a igreja. Estou convocando a assembleia da igreja para o dia tal, hora tal, para a gente tratar do problema dos irmãos ricos que estão abusando dos irmãos pobres. Ele fez isso. Porque era o caso ali. Veja, existem alguns problemas que acontecem na igreja, no povo de Deus ou numa família, que podem e devem ser tratados só com uma pessoa. Você chama aquela pessoa e você acerta com aquela pessoa. Mas existem problemas que eles tomam um vulto tão grande, eles são tão graves, que você precisa reunir a família inteira para tratar daquilo na família inteira. Tem roupa que precisa ser suja com todo mundo presente. E você como pai precisa entender isso. Porque tem hora que você como líder da tua casa vai ter que reunir todo mundo em volta de uma mesa e trazer a roupa suja à tona. Para que haja cura. Para que haja solução de verdade. Foi isso que Neemias fez. A igreja é essa família. Você lembra que no primeiro versículo, os judeus estavam reclamando contra os seus irmãos? A igreja é essa família. E tem coisa, irmãos, que a gente precisa reunir todo mundo. Fala assim, vamos acertar? Esse problema se tornou grande demais, generalizado demais. Está tendo raízes demais que estão atrapalhando muitas coisas. Vamos fazer uma assembleia. E vamos lavar roupa suja. É uma reunião de família, os visitantes não vão participar disso, mas a gente vai fazer isso. Eu estou falando, a gente não vai fazer isso. Por enquanto não estamos precisando. Mas quando precisar, vamos fazer. Porque é assim que uma família funciona. E na reunião, o que Neemias falou? Neemias disse isso, versículo 8. Nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, quando foram vendidos aos gentios. Ou seja, para que os judeus viessem para Jerusalém, alguns deles que eram escravos lá na Babilônia, nós os compramos, para que eles então voltassem para Jerusalém, viessem para Jerusalém. E agora a gente vai escravizá-los de novo? Eles eram escravos lá, agora eles vão ser escravos aqui. Eles estavam sofrendo lá, agora a gente vai fazê-los sofrer aqui. Eles estavam sendo abusados pelos babilônicos e agora eles vão ser abusados pelos judeus? Faz sentido que a gente faça isso? A pergunta retórica que ele lança para eles é, e agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? A gente está tentando restaurar o povo. Como é que vocês abusam do povo desse jeito? Essa é a primeira confrontação dele em assembleia. Isso é a igreja toda reunida, gente. Isso é a igreja toda reunida. Segunda coisa que ele fala para eles, versículo 10. Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Esse versículo é difícil. Porque a gente não sabe se Neemias está dizendo que ele participou da exploração. E ele está dizendo, vamos parar com isso. Eu também emprestei dinheiro a juros. E eu também errei. Vamos parar todo mundo com isso. Não dá para saber se é isso que ele está falando. Ou se ele está dizendo, eu emprestei dinheiro sem cobrar juros. Então a gente tem que parar com esse negócio de ficar cobrando juros. O que provavelmente é o que ele está dizendo.
Porque na próxima parte do capítulo, que a gente vai estudar na semana que vem, fica claro que Neemias estava agindo por padrões e por valores diferentes do que essas outras pessoas estavam agindo. Então, provavelmente, Neemias também estava emprestando seu dinheiro, mas ele estava emprestando sem usura, sem juros, sem interesse para os seus irmãos. Aliás, aqui vale lembrar algumas leis que havia em Israel. Quando Deus criou as leis de uma nação, Deus criou leis que protegiam os pobres. Então, por exemplo, em Israel, nenhum dono de uma fazenda produtora de alimento, nenhum dono poderia colher todo o alimento produzido. Ele sempre teria que deixar parte dos frutos na árvore, parte dos legumes ali no arbusto, parte das folhas ali no chão. Ele nunca poderia colher tudo. Porque a terra pertencia a Deus, e a colheita também pertencia a Deus, e ele tinha o direito de usar parte da colheita e o resto era do pobre. Então, em Israel, as fazendas não tinham muros, não tinham cercas, de tal maneira que qualquer pessoa poderia entrar na fazenda de qualquer outro e colher um tanto de coisa. Tudo que caísse no chão também não poderia ser pego, era dos pobres. E um pouco do que sobrasse também pertencia aos pobres. Outra lei que Deus fez: nenhum judeu poderia emprestar dinheiro para outro judeu cobrando juros. Deus proibiu isso. Entre irmãos não é para um abusar da pobreza do outro. Você não vê a pobreza do seu irmão como uma oportunidade de se dar bem. Entre irmãos, a gente não aproveita que o mercado imobiliário está aquecido para alugar nossa casa num preço mais caro. A gente não aproveita que o mercado de carros está aquecido para a gente vender o nosso carro mais caro. Entre irmãos, a gente decide amar. E sair perdendo, se for o caso, para ajudar o nosso irmão. Por amor. Afinal, nós somos família. Em Israel também existia a seguinte lei: se o teu irmão empobrecer ao ponto de ser escravizado, abra a sua casa para ele e trate-o como se ele fosse um parente de casa e não um escravo. Existiam várias leis. Quando Deus criou as leis de um país, Deus criou várias leis para cuidar dos mais pobres, dos mais fracos. Mas outros sempre viram essas situações como oportunidades de se dar bem. É assim então que, depois de acusá-los, o versículo 8, finalzinho, logo antes do 9, diz: então eles se calaram e não acharam o que responder. Não é interessante isso? Quando você é acusado de alguma coisa da qual você de fato tem culpa, qual é a tua reação? Tua reação é se defender? Tua reação é minimizar o teu pecado? Tua reação é explicar o teu pecado? Tua reação é dizer que você não pecou? Qual é a tua reação quando você é acusado de alguma coisa da qual você é culpado? Esses homens ficaram quietos. Eles entenderam que eles estavam errados de fato. E eles não tinham o que falar. É verdade, a gente está abusando dos nossos irmãos mesmo. É verdade, a gente foi egoísta mesmo. Então eu não vou falar nada, vou ficar quieto. Daqui a pouco a gente vai ver o que mais eles fizeram. Eles não só ficaram quietos, ok? Eles vão tomar atitudes também. Disse mais, versículo 9, ainda na assembleia: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do Senhor nosso Deus, para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Como é que vocês estão fazendo isso? Que vergonha vocês estão fazendo o povo de Deus passar diante dos ímpios? É como um casal cristão, que todo mundo sabe que é crente, e mora num condomínio, e as brigas de dentro daquele apartamento são tão homéricas, que os vizinhos ímpios falam assim: caramba, eles são crentes. Para ser crente desse jeito é melhor não ser crente. Por falta de temor de Deus no relacionamento, o nome de Deus é blasfemado. Quando o povo que não é crente
vê falta de amor entre crentes, vê abuso entre crentes, vê gente que aproveita a sua liderança para se dar bem financeiramente, vê gente que leva vantagem em cima dos mais pobres. Quando os ímpios olham isso, o nome de Deus é blasfemado por falta de temor do povo de Deus. O povo de Deus tem que aprender a amar, e amar é sair perdendo. Amar é sair perdendo. Então, por falta de temor de Deus dentro de alguns lares cristãos, os vizinhos decidem que é melhor não ser crente. Por falta de temor da parte de alguns líderes cristãos, o mundo decide que não vale a pena ser crente. Por falta de temor de alguns empresários cristãos, o mundo fala, não vale a pena, olha o que ele está fazendo. Ele sonega o mesmo tanto de imposto, ele faz maldade com seus funcionários do mesmo jeito, paga um salário de fome para todo mundo do mesmo jeito, ele é tão ímpio como qualquer um de nós. Por falta de temor de Deus, a gente faz com que o nome de Deus seja blasfemado pelos ímpios. Assim, aqueles inimigos que estavam ali ao redor, Sambalate, Tobias, Gesem, os árabes, aqueles inimigos do povo de Deus que estavam ao redor, eles estavam só olhando e falando assim, olha lá, eles estão se matando. Olha lá, os ricos estão abusando dos pobres, ó. Estamos deixa que eles se matem. Eles são o pior problema deles. Eles se destroem. A gente não precisa nem fazer nada. Eles conseguem se destruir sozinhos. Não precisam da nossa ajuda. E assim o nome de Deus estava sendo blasfemado. Neemias então lhes diz, por favor, vamos parar com essa exploração. Versículo 11, peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Gente, parou a palhaçada. Todos vocês que se deram bem em cima dos seus irmãos, devolvam. Devolvam as fazendas, devolvam as casas, devolvam o vinho, devolvam o trigo, devolvam o azeite e os juros que vocês cobraram, devolvam também. Sabe por quê? Porque com o pecado, a gente não faz um desmame do pecado. Você não vai deixando o pecado aos poucos. Pecado você decepa, você deixa de uma vez. Com pecado você arranca o olho. Com pecado você corta a mão. É essa imagem gráfica que Jesus usou para falar de como a gente tem que extirpar o pecado da nossa vida, decepar o pecado da nossa vida, amputar o pecado da nossa vida. Pecado você não faz um desmame. Nessa semana eu só vou pecar 3 vezes, na semana que vem eu peco 2, na outra eu peco 1, depois eu começo a pecar de 2 em 2 semanas e aí então eu paro. Não! Você não brinca com o diabo. Pecado você arranca. Foi por isso que Neemias colocou-os na parede. Parem com isso. Hoje mesmo, restituam tudo que vocês pegaram de maneira abusiva. Vocês que se deram bem em cima da pobreza dos seus irmãos, devolvam. Porque é isso que é o verdadeiro arrependimento, viu? Verdadeiro arrependimento não acontece quando você assume o seu pecado. Assumir pecado não é arrependimento. Só assumir pecado não é arrependimento. Você fez isso, eu fiz. Realmente, eu fiz. Se for só isso, se você parar no eu fiz, você não arrependeu de verdade. O arrependimento verdadeiro acontece quando você assume, quando você para de fazer o que estava fazendo de errado e quando você restitui. Você ficou com a minha casa por juros abusivos. Eu fiquei mesmo, desculpa. Eu não vou fazer mais. Isso não é arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro envolve restituição, quando é possível restituir aquilo que foi roubado. E assim eles tomam essa decisão. E olha que bonito, versículo 12. Eles responderam, aqueles que estavam fazendo o erro, eles responderam, vamos restituir, e nada pediremos deles, faremos o que você está nos dizendo. Bonito, não é? Super legal. Esses homens que estavam fazendo esses abusos eram crentes.
Porque mesmo crentes se pervertem por vezes, mesmo crentes por vezes se deixam levar e enredar no pecado e acabam fazendo maldades uns contra os outros. Mas o que é bonito é que eles falam, a gente vai fazer isso que você está falando. Mas Neemias não acreditou só na palavra deles. Porque veja, existia um contrato, eles tinham feito contrato, eles pegaram a casa, a fazenda, a vinha dos outros com base num contrato. Então Neemias decide fazer um contrato também aqui. Olha só o versículo 13. 13 não, o 12. Então chamei os sacerdotes e na presença destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Ok, vocês vão fazer? Muito bem. Sacerdotes, venham aqui. Peguem aí uma caneta, assinem um contrato e agora vocês assinem embaixo que vocês vão de fato devolver. E eles foram lá e assinaram. E para ficar mais claro ainda, Neemias pegou a sua roupa. Eu quase estou fazendo isso, mas eu não vou fazer. É como se eu tirasse meu terno aqui e começasse a fazer assim com o terno. Sacudiu o meu terno, meu paletó. Neemias fez isso com a roupa dele. Ele sacudiu a sua roupa e ele então fez a maldição da sacudida. Maldição da sacudida, olha só. Maldição da sacudida. Versículo 13. Também sacudiu o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e do seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa. Que assim seja sacudido e despojado. Maldição da sacudida. Quem está prometendo aqui que vai restituir e não restituir, quem está prometendo aqui deixar o egoísmo de lado e não o fizer, que seja sacudido por Deus. E que perca o lugar aqui entre o povo, que perca o trabalho, que seja sacudido pelo Senhor. E todo o povo disse, amém. Foi isso que aconteceu. Neemias lança essa maldição e toda a congregação respondeu, amém. Isso tudo foi a assembleia que eles fizeram. A igreja reunida e resolvendo, lavando roupa suja. Não é bonito? É bonito, irmãos. Porque veja, infelizmente o pecado é inevitável. Infelizmente pecado vai ter no nosso meio. Infelizmente cada um de nós por vezes se corrompe em alguma outra coisa. Então o bonito é quando existe confissão, quando existe arrependimento, quando existe decisão de voltar atrás, quando existe decisão de restituir, quando existe decisão de não lesar mais, de não fazer mais o mal para o outro. E depois da maldição da sacudida e do amém, o problema está resolvido? Tá, então vamos fazer um culto. Foi isso que eles fizeram. Todos juntos, lesados e opressores. Opressores arrependidos e aqueles que tinham sido oprimidos, que agora são oprimidos restituídos. Eles se juntam e eles fazem um culto. O texto diz, e louvaram o Senhor. Porque é assim, meus irmãos, nós vamos fazer o mal uns para os outros de quando em quando. Nós vamos pisar no pé uns dos outros de vez em quando. E é necessário que exista confrontação, arrependimento, restituição. E depois a gente dá a mão e louva a Deus junto. Porque é assim que funciona o povo de Deus. A gente resolve os nossos pecados, a gente resolve os nossos problemas e continua cultuando juntos ao Senhor. É assim que tem que ser na sua família. Vocês trazem à tona o pecado. Vocês resolvem o pecado. E então vocês cultuam junto como uma família bendita do Senhor. Se existe pecado escondido lá na tua casa, saiba que não vai dar certo. Enquanto o pecado escondido não vier à tona, não existe cura possível. Não existe possibilidade da coisa dar certo se existe pecado oculto. O pecado precisa vir à luz. Porque só quando o pecado está na luz é que ele pode ser tratado e perdoado pelo Senhor e pela pessoa que foi lesada. E depois que isso acontece, então a gente louva junto ao Senhor. Mas eles não pararam só no culto, não. E louvaram o Senhor e o povo fez segundo a sua promessa. Ou seja, aqueles que haviam
por meio de juros abusivos, surrupiado para si as posses e os bens dos outros, eles de fato devolveram com juros e tudo. Porque o verdadeiro arrependimento envolve deixar de fazer o erro e restituir o que foi roubado. Como é que uma igreja resolve os seus problemas? A gente resolve trazendo o problema à tona. A gente resolve aprendendo a conversar uns com os outros, trazer o problema para a liderança da igreja, e uma liderança piedosa vai ouvir as reclamações, vai ouvir os problemas, vai julgar entre as partes e vai agir de tal maneira a trazer harmonia, a trazer cura, a trazer perdão. É inevitável que nós pequemos uns com os outros, nós vamos pecar uns com os outros, uns contra os outros. Mas é fundamental que a gente aprenda a trazer os problemas à tona e a então ministrar o remédio que vem do sangue de Cristo. Foi para isso que Cristo morreu. Cristo não morreu por gente que não peca. Cristo morreu por pecadores. E é só quando o pecado vem à tona é que nós então podemos usufruir, aproveitar da cura que vem pelo sangue do Cordeiro. Que Deus assim nos ajude, meus irmãos. Que pecados escondidos venham à tona. Que reclamações justas sejam ouvidas. Que pessoas que estão sendo lesadas sejam cuidadas. Que exista uma disposição da nossa parte de cuidar especialmente dos mais fracos, dos mais pobres, daqueles que estão com dificuldade de ter comida sobre a mesa. Que nós, como igreja, sejamos sensíveis, especialmente àqueles que são os mais vulneráveis da nossa comunidade. Para a glória de Deus. Oremos. Santo Deus, a Tua palavra é tão rica, Pai. Nós Te louvamos pela revelação da Tua palavra. Fomos confrontados, ó Deus, em relação ao nosso egoísmo. Fomos confrontados em relação à nossa disposição de, por vezes, prejudicarmos outros para que nós nos demos bem. Fomos confrontados, ó Deus, em relação ao mau testemunho, quando não temos temor do Senhor nos nossos relacionamentos, então nós damos um péssimo testemunho e fazemos com que o Teu nome seja blasfemado. Fomos confrontados, ó Deus, em relação a pecados, possíveis pecados ocultos, que precisam vir à luz. E assim, ó Deus, o Teu Espírito bondosamente ministra aos nossos corações e nos dá esperança de que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, ó Deus, ministra o Teu remédio sobre as famílias da nossa igreja. Ministra o Teu remédio sobre os ministérios da nossa igreja, sobre as famílias e o relacionamento interfamiliar que existe na nossa igreja, sobre os relacionamentos entre irmãos. Que o Senhor, com o Teu poder, traga à tona todo e qualquer pecado relacional a Deus, para que essas coisas sejam curadas e para que exista saúde na Tua igreja, para que exista saúde nos casamentos, para que exista saúde nas famílias, para que exista saúde entre cristãos. Que nós não sejamos aqueles que lesam os nossos irmãos. Que nós não sejamos aqueles que aproveitam a tragédia do outro como uma oportunidade para nos darmos bem. Mas que nós sejamos verdadeiramente amorosos e cuidemos especialmente daqueles que mais precisam. Seja assim para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém.